comecei a trabalhar com 14 anos, era uma construtora. Depois dessa construtora fui para uma empresa chamada Concremate, que parece Conemate, que trabalhava com materiais. Então, desde os 18 anos eu venho trabalhando com materiais. Eu trabalhava no controle de qualidade de uma siderúrgica, que é a Coferraz. Depois comecei a trabalhar dentro da área de engenharia. Então, Natron, Temag, Jacopoli, então todas essas empresas. Até a gente começar dentro da área de cadastro de materiais. Então, a gente começou por uma empresa que veio do grupo Unibanco, na época Unibanco, agora Itaú Unibanco, chamada Tradecom. E depois o Unibanco resolveu encerrar as atividades, a gente criou a Conemate. Vem em torno desses 20 anos trabalhando com padronização e saneamento de cadastro. Então, o começo a gente tinha algumas ferramentas. Quando a gente iniciou no tempo da Jacopoli, já se tinha algumas ferramentas, né? Era um antigo que a gente chamava de GDM, né? Ano 2000, por aí. Nessa etapa de ferramentas e montagem, a gente foi evoluindo. Quando a gente foi para o grupo do Unibanco, que é a Tradecom, se importou uma ferramenta e tinha alguns periféricos em volta, porque era uma ferramenta americana, não conversava muito bem com o mercado brasileiro. Quando a gente criou a Conemate, a gente dispensou essa ferramenta e criou uma ferramenta própria, que é o Sysmate, para a área de itens, né, materiais e serviços. E criamos uma outra, Surprise, que é para a área de clientes e fornecedores. E aí a gente vem trabalhando, tratando. Então essa ferramenta é totalmente customizável, gera descrições curtas, longas em outro idioma, ele é multifuncional para a área de categorias, para fazer spend análise, então ela tem N funções. Então a gente criou uma ferramenta que pode ser customizável, ela é customizável, com N funções. Então, dependendo de cada cliente, a gente deixa ela com a cara, com a solicitação de cada usuário do cliente. Então, tanto a parte de solicitação de novos itens, como a parte de workflow, que é a aprovação desses valores, a gente deixa e customiza em função da necessidade de cada cliente. Então, aqui tem clientes que há uma necessidade maior, que precisa passar pelo fiscal, pela engenharia, por compras, por diversos departamentos do cliente, ele vai aprovando e ele vai avisando sempre ao pessoal da frente, vai disparando e-mails e avisando. Quando fecha o círculo, o último dá OK no item e o item integra automaticamente ao RP do cliente, seja um SAP, um DataSul. Hoje nós estamos mais ou menos em torno de seus 40 colaboradores, são todos CLTs, todos. A gente optou por esse caminho de seletizar todos os colaboradores e diversos clientes em todas as áreas. A Conemate atende todos os continentes. Óbvio que o nosso foco hoje é Brasil, América Latina. Então, mas a nossa ferramenta é uma ferramenta web, ela é utilizada em diversos continentes. Então, além do português, dos nossos padrões, a gente também faz ela em outros idiomas, o espanhol, o inglês, já fizemos em alemão, já fizemos em português de Portugal, cada um tem suas necessidades. Então, ela é uma ferramenta multifuncional. Quase todos os nossos clientes tiveram economias, e essas economias geralmente pagaram o projeto, via de regra. Alguns menos, porque eles tinham uma linha de produtos que reduzia, mas os acordos comerciais acabaram pagando o nosso trabalho. E outros muito, muito mais, que o nosso trabalho o custo ficou insignificante para esse cliente. Da área, por exemplo, da construção, que só uma família que não tinha nada a ver com construção, que eram itens de segurança, ele por si só pagou o nosso trabalho. Ele conseguiu o mesmo preço que ele compra, por exemplo, uma bota de segurança dentro da capital, dentro do estado de São Paulo, para regiões do norte e nordeste o mesmo valor. Simplesmente o fornecedor dele ganhava em escala. Óbvio, as obras dele, o maior era em São Paulo, ele ganhava, mas quando tinha que mandar para o norte e nordeste, para ele também o custo era bem menos. Então ele ganhou só nessa linha, só nessa área de segurança, pagou o projeto nosso N vezes. Causa economia e também a linha ajusta isso. Então, como exemplo, na área de classificação fiscal do NCM, nós temos um cliente que deu 4 milhões de diferença entre um ano para o outro. Isso é real.
O cara viu quanto que ele pagou num ano, quanto que ele teria que pagar no outro, deu 4 milhões. Porque ele usa todos os itens que ele produz e ele revende. Mais independente, tem outros clientes que, apesar de são itens de consumo, mas só o fato dele não ter entrado num risco fiscal, do NCM, da classificação fiscal estar correta, ele teve um grande ganho aí. Então, além de sanear o item para compras, para suprimentos, para a área de controladoria, contas contábeis e tudo mais, a gente também classifica o item para a área fiscal. Então, com o NCM correto, com o código SEST correto. Se for um serviço, a Lei 116, né, o ISS ou o NBS, se for norma brasileira de serviço, assim por diante. No começo da nossa caminhada, a gente entendia que ia se sanear o cadastro, fazer a parte de classificação fiscal e acabou. A empresa não retomaria. Mas com o andar de tudo, das SPEDs, das nossas fiscais eletrônicas, da classificação fiscal, a gente foi vendo que isso foi mudando. Então, cada vez mais as empresas foram buscando, se organizando em função da necessidade de ter uma classificação correta, óbvio, de ter a necessidade de ter o cadastro correto, seja itens, materiais, serviços, ou seja, fornecedores e clientes. E com o andar, principalmente o governo, cada vez mais detalhando o produto para que ele possa ter uma cobrança até correta dos seus impostos, houve a necessidade de cada vez mais dessas empresas que trabalham com dados, principalmente de itens, materiais e serviços, está se aprimorando. Então a gente vê que no nosso caminhar, há 20 anos atrás, que tínhamos uma visão, e agora uma visão seguindo até o governo com as suas resoluções governamentais, que é uma empresa de utilidade. Então, para isso que a gente está sempre atuando. Nesses 20 anos aproximadamente, a gente já trabalhou com mais de 10 milhões de itens. São diversos clientes que a gente foi saneando bases, arrumando, corrigindo. Muitos desses clientes, eu acho que a grande maioria dos nossos clientes, são ainda clientes nossos, uns com 15 anos, 10, 8 anos. Então, um estável. Então, ao longo desses anos, a gente já teve esses números e faz esses números cada vez maior, cada vez crescente. Então, nós temos clientes de 250 mil itens ou clientes de 1.000, 2.000, 5.000 itens, independe. É sempre tratado da mesma forma, da mesma preocupação sobre os dados dele. Hoje, a gente tem um data center, são N servidores, onde a gente coloca os dados, mas se faz um backup fora da Conemate. Então, a gente tem um contrato, fora até inclusive do país, onde a gente, todo dia, 2, 3 vezes por dia, depende de cada tamanho de base, a gente faz um backup e exporta. E, além disso, a gente também faz um backup interno. Se tira, fica dentro da empresa, um outro backup que se leva fora. Então, tem toda essa estrutura. Então, todas as etapas de seguranças de uma base de dados. Como exemplo, a gente contratou recentemente uma empresa de hacker para eles tentarem acessar a Conemate, hackear, e para poder trabalhar dentro da área de segurança. Sim, através do web, que é o que a gente utiliza, que é uma mais confortável para ele. Então ele não precisa instalar nada no sistema dele, na empresa dele. Todos os acessos é via web. E aqui a gente faz todos os processos de segurança. E também quando se faz a integração desses dados, o retorno desses dados para dentro do RP dele, também é feito de uma mesma forma de segurança. Se cria uma página web, que a gente chama de web service, que se transporta para lá e lá se faz os conectores com a base de dados do cliente. Então, a gente não acessa a base do cliente, a rede do cliente, nem o cliente acessa a nossa rede. Então, há toda a confiança, toda a segurança montada para isso. A gente já trabalhava acesso à base à distância. Então, a gente ia fazer um levantamento do cliente, os nossos técnicos acessavam a base via web, fazia toda a inserção de dados e tudo mais. Então, quando houve a necessidade de pôr o nosso pessoal em situação de home office, para nós foi muito tranquilo. Foi passar, óbvio, tem toda uma segurança, porque eles não podem acessar a rede direto, eles acessam uma máquina, que essa máquina tem os polícias, tem toda a segurança necessária, e aí assim acessa nossas ferramentas. Hoje, a gente, como está acabando a pandemia, a gente já está trabalhando num esquema meio de híbrido, mas a gente já se sabe que não vamos voltar ao que era antes, presencial 100%.
Os técnicos da Conemate hoje, a nível de coordenação, de gerência, estão vindo na Conemate e com o tempo a gente vai ver se os técnicos também começam a vir no formato híbrido também. Nós temos também os gestores de serviço dentro de clientes. Então, algum cliente, ou independente da natureza do trabalho, do escopo que ele precisa, se precisar de alguém que faça um apoio técnico, faça um levantamento de dados, a gente coloca o técnico lá dentro. Se for um trabalho que também é nossa linha dentro da cadeia de suprimentos, do supply chain, se houver a necessidade de fazer uma gestão por exemplo, de um almoxarifado e por técnicos presenciais para entregar, para administrar, é feito também por nós. Então também a gente trabalha o que a gente chama de quarteirização, a gente também coloca pessoal técnico dentro da empresa. Nesse momento a gente está percebendo, e o mercado, para nós, ele nunca teve assim, desaquecido. Ele estabilizou e agora, em função desses últimos meses, o final do ano passado e o começo agora desse ano, de 2022, ele está bastante aquecido. Então, cada vez mais há uma procura desse trabalho, de sanear a base de dados, de todo o crescimento, em função também das SPEDs, das notas fiscais eletrônicas, da classificação fiscal correta. Recentemente a gente teve uma grande demanda de alterações no Código de Classificação Fiscal, onde a gente está atualizando diversos clientes, diversas bases. Nós temos base de clientes que estão atualizando 2.000 itens, base, óbvio, de clientes que estão 400, 250. Então, dependendo do segmento de negócio, porque a gente atende N segmentos de negócio. Desde mineração, construção civil, linha hospitalar, alimentos, então todas as áreas. Então, todo segmento de negócio a gente tem. Então, alguns estão tendo maior movimentação, maior reclassificação e outros menos, mas a gente também atende dentro dessa área. Porque toda vez que o governo atualiza a classificação fiscal NCM, a gente é obrigado também a atualizar aqui. Então, quanto mais detalhado ele tiver o material, a classificação fiscal, ele consegue dosar. Então, se eu tenho um item que é, por exemplo, acima de 5 quilos, por quem usa 5 quilos desse item? Só a indústria. Então eu vou pôr menos imposto. Quem usa 1 litro? É o consumidor, então vou aumentar o imposto. Então, quanto mais detalhado ele tem, eu consigo melhorar meus impostos. Do nosso lado óbvio, eu tenho que revisar a classificação fiscal, mas eu também sou obrigado a ter um melhor detalhamento na descrição. Então, aquela descrição, digamos, menos completa, mais genérica, já não serve mais. Eu preciso ter uma descrição completa para sair no mercado comprar, mas também eu preciso ter uma descrição completa para poder fazer uma classificação correta, porque o governo, as SPEDs, exigem isso. Mas ele também nos auxilia do outro lado, que toda vez que ele revisa, quando ele pede mais detalhamento no material, em função, óbvio, da classificação fiscal do NCM ou da Lei 116, por outro lado, a gente tem que melhorar nosso descritivo. Então, o cadastro é muito dinâmico, também em função disso. Então, pela necessidade das exigências governamentais, mas também de ir no mercado e fazer a compra correta.
araraquarense e feliz, terra da Morada do Sol. Minha história profissional e acadêmica é muito antiga. Comecei e me formei em 76 em São Carlos, Universidade Federal de São Carlos. Época que o pessoal nem imaginava o que seria padronização de cadastro, saneamento de cadastro, organização de cadastro, dados mestres. Era um sonho longínquo, digamos assim, né? Então, eu me formei em 76 e fui praticamente um revolucionário nessa área de saneamento de cadastros, partindo de processos muito artesanais, elaborando padrões de descrição em Excel na época, com digitadoras que iam digitando as especificações no mainframe. E era um trabalho muito assim de conhecimento técnico de cada um, domínio técnico de cada um e nada de sistema, muito pouco de apoio dos sistemas na realidade. Então era um trabalho puramente artesanal. E embora eu estou falando de 77, 78, 80, ainda existem empresas hoje que fazem nesse processo artesanal. Não se tocaram que não é o processo de digitalização que vai resolver todos os problemas, e sim o tratamento dos dados, né? A gente chama de dados mestres, são dados que a gente fala de materiais, serviços, fornecedores, clientes, usuários, que alimentam um RP para que os processos do RP possam funcionar. E integrar os departamentos, integrar os processos e as operações. Nós temos uma capacidade tão grande de dados que a gente pode armazenar, mas infelizmente as empresas não sabem tratá-los, não sabem saneá-los, não sabem organizá-los, não sabem estruturá-los para poder tomar decisões assertivas. Então hoje os dados eles passam a ser um problema se não tiver uma gestão adequada sobre eles, né? E o que a gente se propõe a fazer, o que eu sou especialista desde 77, é tratar esses dados de maneira artesanal, como comecei, e hoje de maneira com processos, com ferramentas, mas com expertise fundamental para você juntar soluções. O software com os processos de QA, com as equipes sêniores, com o entendimento das necessidades do cliente, né? As empresas hoje dão um tiro muito curto tentando sanear dados, higienizar dados, e isso, se não tiver um processo de perenização, que nós chamamos de governança de cadastro, isso se perde rapidamente ao longo do tempo. 3, 6 meses já se perde novamente. Então, a nossa solução é você organizar, estruturar e montar um processo que você mantenha o D+1, o D+1, né? Ou seja, os novos itens. Isso tudo não passa só por uma solução de tecnologia, não passa só por um processo bem estruturado, não passa só por uma equipe bem capacitada. É um conjunto de soluções, ou seja, não existe uma fórmula mágica para se resolver isso rapidamente, como as empresas gostariam, né, que fosse feito. Pegando um exemplo prático de um cliente nosso que tinha 150 mil itens cadastrados e precisava de uma solução de curto prazo. O curto prazo para ele era resultado em 6 meses. Quais foram as ações que nós adotamos? Analisamos essa base dos 150 mil itens, juntamente com o nosso cliente identificamos quais eram os itens que tinham movimentação nos últimos 3 a 6 meses, quais eram os itens críticos ou estratégicos para a continuidade operacional, meio ambiente, que tinham impactos no negócio. Selecionamos por volta de 8 mil itens, que eram esses itens, e saneamos esses 8 mil itens, que é a parte de higienização, de limpeza, de padronização. Em paralelo, como existe uma carência de 150 mil itens para 8 mil itens, a diferença é muito grande. Então, estruturamos um processo de governança, começando um mês logo depois do saneamento, onde os novos itens já entrariam no processo de governança. Ou seja, o que é um processo de governança? Solicitações feitas pelos usuários a partir de formulários, que seriam os padrões de descrição, onde são formulários que têm informações que são selecionadas e é montada uma descrição na realidade. E se essa descrição já existir no cadastro, o próprio software já indica, que impede que isso seja feito. Então os novos itens já entram organizados, já entram limpos e vai atendendo às necessidades dos novos itens que não estão nos 8 mil. Então, para resumir, em 6 meses a gente conseguiu sanear os 8 mil, implementamos mais 15 mil itens de governança de cadastro e esses itens basicamente resolveu 90% das necessidades dos clientes. E esse cliente nosso tinha 3% de itens em cadastro no início do saneamento, em contratos, e que todos os demais itens eram feitos com item a item, manualmente. Isso evoluiu para 30% dos itens em contratos, ou seja, você tirou o operacional também de compras, tirou a parte de gestão de itens novos feita de maneira não estruturada, poluindo a base, e isso é uma solução que a gente considera. Saneia o que é essencial, entra com uma governança estruturada vinculada ao saneamento no máximo 30 dias depois e, se for o caso, a gente tem uma solução de base de dados de itens comuns de mercado que pode substituir uma base de itens que não tem estoque, que não tem histórico,
Isso pode entrar pronto com 10, 15 mil itens selecionados no primeiro momento. Essas soluções todas, digamos assim, bem vinculadas, tudo bem pensado no início, é que traz uma solução consistente. Então os resultados esperados para ele nos primeiros 6 meses, realmente foram acima da expectativa. Ele não esperava ter 30% dos itens encontrados em 6 meses, ele tinha 3. E esperava ter muito barulho nas pontas para os novos itens, mas como a gente entrou com a governança com 30 dias após o saneamento, isso também no primeiro mês teve um pouco de barulho, no segundo mês, no sexto mês já estava tudo organizado, processos organizados, os usuários nas pontas satisfeitos. Isso é uma estruturação de uma solução olhando de end-to-end, que a gente chama, de ponta a ponta realmente, olhando os usuários, olhando o saneamento, olhando a governança, olhando as necessidades dos usuários e respeitando a cultura daquele segmento, a cultura da empresa, treinando e motivando esses usuários para trazê-los para o processo. Isso, o nosso software é muito especialista, é muito fácil de interagir, mas nós temos processos muito bem estruturados para cada etapa dessa. E isso é que faz a diferença.